Bom dia, minhas irmãs queridas, graça e paz. Estamos aqui juntos para caminhar mais um pouquinho, né? Junto ao pastor amado, junto como ovelhinhas que somos do Senhor, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, né? Que o Espírito Santo possa estar dando entendimento para a gente compreender esse Salmo 23 e trazer, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Te damos graça, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graça porque Tu enviaste o Teu Filho amado Jesus, que nasceu, que viveu nessa terra, que se deu por nós naquela cruz, mas que ressuscitou e está vivo à Tua direita. Glórias a Teu nome, Senhor. E também te agradecemos pelo Espírito Santo, o guia, o nosso consolador. Oh, Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Cuida de nós nessa manhã e que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, que ela possa cair na boa terra do nosso coração e produzir frutos para a honra, para a glória, para o teu louvor. Te louvo, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar voltando, né? Vamos estar lendo mais um pouquinho sobre o que nós já tratamos, né? No Salmo 23, e ele diz pra gente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O autor do livro, que nós estamos estudando, né, tendo base para o nosso estudo, o livro É Nada Me Faltará, de Philip Keller. E ele fala para a gente assim, do ponto de vista do pastor, essa declaração marca, né, esse versículo que nós lemos, né, ainda que eu ande pelo vale, ele marca metade do salmo. E é como se até esse ponto a ovelha tivesse se gabando para um vizinho infeliz, do outro lado da cerca, dos excelentes cuidados que seu criador lhe dispensa no aprisco da fazenda, durante o inverno e a primavera. Agora, nesse versículo, ela se volta para o pastor e passa a dirigir-se a ele diretamente. Os pronomes pessoais, eu e tu, entram no discurso dela. Tem início uma conversa mais íntima e de profundo afeto. Os primeiros 3 versículos, e ele fala pra gente que é como se ela estivesse gabando para as outras ovelhas que não tem bom pastor, né? Ele, meu pastor, né? Ele cuida de mim, nada me falta. Ele me dá água fresquinha, me dá os matos verdinhos, né? Isso que é. E agora nós vamos estar vendo essa parte do Salmo, né? 23. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É essa parte que nós vamos ver, né? Esse domingo. Tanto na Palestina como em fazendas ocidentais, é muito comum a prática deles dividir, né, o ano em 2 períodos de atividades. A maioria dos bons criadores esforça-se para levar o rebanho às pastagens distantes durante o verão, né? Eles levam para os montes. Isso implica em longas caminhadas em regiões montanhosas. As ovelhas movem-se lentamente, pastando à medida que avançam, caminhando para o alto, seguindo o trilho deixado pela neve derretida. No fim do verão, já se encontram bem no alto. Mais tarde, com a aproximação do outono e as primeiras neves, acumulam-se nos picos mais elevados, forçando o rebanho a descer para lugares baixos.
Por fim, já no fim do ano, passado o outono, são conduzidas para a fazenda, onde permanecem durante todo o inverno. Davi conhecia por experiência própria todas as dificuldades e perigos, bem como as alegrias da caminhada pelas montanhas. Estava familiarizado com os perigos dos rios turbulentos, na cheia, avalanche de terra e de pedras, plantas venenosas, a fúria de animais predadores que atacavam o rebanho e os terríveis tempestades de granizo e neve. Davi cuidava das ovelhas com grande cuidado em meio a essas condições adversas e as conduzia muito bem. Por isso ele pode dizer, né, no Salmo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O bom pastor estava com a ovelha em cada situação. Assim como se dá na criação de ovelhas, também sucede ao povo de Deus. Só chegamos aos lugares altos subindo pelas encostas dos vales. Toda montanha tem seus vales. As encostas delas são marcadas por profundas ravinas, né, que são depressões no solo provocado por efeito das águas, sulcos e depressões. E a melhor rota para se chegar ao alto é justamente o que percorre os vales. Quando qualquer pastor, né, familiarizado com as campinas das montanhas, ele sabe disso. Ele guia seu rebanho mansamente, mas com persistência, montanha acima. Pelas trilhas que atravessam aqueles vales escuros, devemos notar que este verso afirma o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não diz que eu morro nele, nem diz que eu paro nele, mas sim que eu atravesso. As ovelhas atravessavam. É comum, né, usar esse texto para consolar aqueles que estão passando pelo vale escuro da morte. A morte é apenas um vale escuro que dá para o monte do gozo eterno com Deus. O bom pastor sabe disso. É uma das razões por que ele disse, né? Jesus, o bom pastor, disse: eis que estou convosco todos os dias, sim, até mesmo no vale da morte. Que consolo, que conforto para nós. Existe uma razão pela qual as ovelhas são conduzidas ao alto da montanha, passando pelos vales. Os caminhos para o alto são de subida, mas mais gradativa, vão subindo mansamente. Há um melhor suprimento de águas. É encontrado água fresca, né, por todo o percurso, né? Tem rios, tem regatos, tem fontes, né? E tem umas lagoas calmas nas depressões mais profundas. Durante os meses de verão, as longas caminhadas podem ser cansativas e quentes. Os rebanhos experimentam sede intensa. Ficam alegres pelos frequentes bebedouros encontrados ao longo da rota pelo vale. Então, eles sentem muita sede, mas eles ficam felizes porque tem água por todo lado, né? Como crentes, descobrimos mais cedo ou mais tarde que é nos vales da vida que encontramos refrigério proveniente de Deus. Somente depois que caminhamos com Ele através dos profundos vales das dificuldades, aprendemos que Ele pode levar-nos a encontrar refrigério. Refrigério nele, em meio às tribulações. E ficamos sem palavras, dominados pela emoção, quando recebemos seu consolo em restauração de alma e espírito, através do seu precioso Espírito Santo. Né? Lá em João 14, 16, vamos dar uma olhadinha o que fala pra gente?
João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, né, o nosso Consolador, ele vai ficar com a gente para sempre, né? Somente aqueles que passaram por vales escuros sabem consolar, confortar e encorajar outros que se encontram em idênticas condições. Quem melhor para ajudar ao coração magoado do que aquele que conhece o que seja mágoa no coração? Então você vai poder ajudar as pessoas muito, muito mais quando você já passou por aquela situação. Aí você viveu aquela situação. Por isso que Jesus, ele é o pastor amado, né? Ele conhece cada situação, cada detalhe da nossa vida. Então, por isso, ele pode ser o nosso companheiro. E mesmo quando ele foi para o Pai, ele falou assim, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. A outra razão pela qual o Criador prefere levar o rebanho para a montanha, passando pelo vale, é que geralmente ali se encontram as mais ricas fontes de alimento e a melhor forragem. Em geral, a melhor relva dos vales encontra-se nos barrancos que margeiam os regatos. Ali as ovelhas se alimentam enquanto marcham em direção ao topo do monte. O fundo do vale pode estar envolto em escuridão, pois o sol raramente bate ali, a não ser por algumas horas ao meio do dia. O pastor sabe que predadores como coiotes, ursos, lobos e onça escondem-se nesses penhascos e espreitam o rebanho. Nós conhecemos pela Bíblia, né, que Davi, ele matou o urso, Davi matou o leão, né, e a gente sabe que ele defendia suas ovelhas. Pode ocorrer também avalanches de pedras ou deslizamentos de barrancos ou neve e vários outros desastres naturais que podem destruir e ferir o rebanho. Mas mesmo com tanto perigo, o pastor sabe que é o melhor caminho. Uma das mais terríveis ameaças são as tempestades súbitas, geladas, chuvas de granizo misturado com neve podem varrer o vale. Se as ovelhas ficarem muito tempo molhadas, expostas à chuva fria, elas podem morrer em tempo relativamente curto. Os carneiros são animais de pele fina, muito sujeitos a resfriados, pneumonia e outras complicações respiratórias. Bem parecido com a gente também, né? Vai a gente tomar chuva, ficar com a roupa molhada no corpo, não se cuidar, a gente também vai pegar um resfriado, uma pneumonia e outras coisas mais. Nosso bom pastor sabe tudo isso quando nos conduz através dos vales em sua companhia. Sabe onde podemos encontrar energia e sustento e boa relva, a despeito de todas as ameaças de perigo que nos cercam. Para o Filho de Deus, constitui uma experiência das mais reconfortantes e revigorantes descobrir que mesmo nos mais escuros dos vales, temos em Deus uma fonte de força e coragem, né? E a gente lembra aqui do Salmo 46. Vamos ver aqui. Salmo 46. Nós não vamos ler todo, mas depois vocês podem, né? Tá lendo todo ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Você vai ver por todo o Salmo 46 que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Quando o cristão olha para trás e vê como a mão do bom pastor os guiou e susteve nas horas mais escuras, sua fé é renovada e fortalecida. Venha o que vier, tempestades pode arrebentar, os rios podem subir, pode até ameaçar inundar-me, mas como o bom pastor está comigo, dentro de cada situação, nada temerei. Essa tem que ser a nossa certeza. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Viver assim é fazer longas caminhadas aos lugares elevados de uma vida santa, calma e saudável com Deus. Haverá alguns vales na vida de todos nós. Nós temos passado por esse tempo em vales, né? Com essa pandemia, o distanciamento, mudou todo o aspecto das reuniões de Natal, mas o essencial não mudou, que é Jesus, Emmanuel, Deus conosco. O bom pastor advertiu-nos de que, lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer a cada luta que aparecer diante de nós, né? Com essas pandemias, com tantas coisas surgindo, né? Tanta tristeza que há, mas em nome de Jesus. E o nosso lema tem que ser: a alegria do Senhor é a minha força. A questão principal não é se encontramos muitos ou poucos vales. Não é tampouco se esses vales são escuros ou apenas obscurecidos pela sombra. A questão é: como reajo quando passo pelos vales? Como os atravesso? Como faço frente às calamidades que encontro em meu caminho? Essas são perguntas que o autor do livro traz para a gente estar refletindo, né? Como reajo a eles? Quando eu tenho que passar por esses vales, né? Às vezes sombrios, às vezes escuros, às vezes com dor. E como que eu tenho reagido diante dele? Com fé, com esperança? Como que eu atravesso esses vales resmungando, reclamando, perguntando por quê? Por que eu passo por tudo isso? Então, para a gente pensar nesse tempo, como estou atravessando os vales da minha vida? Como faço frente às calamidades que encontro em meu caminho? Tento culpar? Quero descobrir quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo? Ou eu continuo confiando que Deus é soberano em todas as coisas, que nada foge ao controle dele, né? Que tudo está nas suas mãos. Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração, né? E nós podemos falar assim: com Cristo eu os enfrento tranquilamente. Com seu precioso Espírito para guiar-me, eu os encaro destemidamente. Até mesmo quando a gente não está conseguindo nem orar, a gente tem o conforto do Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis e leva a nossa oração. E ele é um tradutor, né, das nossas dores. Ele leva a Jesus, ele leva ao Pai. Sei com certeza que somente passando pelos vales posso viajar para aqueles altos retiros com Deus. Deste modo, não somente serei abençoado, mas me tornarei uma bênção para os outros que me cercam e talvez estejam vivendo em temor.
Eu creio que cada um de nós tem uma experiência nesses vales e que com essa experiência pôde fortalecer a vida de outras pessoas. Que a gente possa estar pensando, né? Vou repetir mais uma vez as perguntinhas para você pensar durante a semana, para você estar aí, né, remoendo essa palavra. Como reajo aos vales na minha vida? Como os atravesso? Como faço frente às calamidades que encontro em meu caminho? Lembre que a promessa de Jesus, que ele falou para a gente, eis que eu estou convosco todos os dias, né? Todos os dias o Senhor vai estar conosco, até a consumação do século, até o dia que nós estivermos lá com ele. Vamos ler mais uma vez o versículo 20, o Salmo 23, o versículo que nós acabamos de estar vendo, né, nessa manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Na próxima semana nós vamos estar trabalhando, né, essa parte, o teu bordão, né, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude a atravessar esse vale, né? Vale segurando nas mãos de Jesus, com a certeza do Espírito Santo habitando em nós, né? E com a poderosa mão de Jesus. Louvado seja o nome dele. Um domingo abençoado para cada um de nós. Glórias a Deus.